pela manhã, após uma noite de frio. Não existe coisa mais gostosa para começar um novo dia do que tomarmos os primeiros raios de sol, nos aquecendo, retirando-nos aquela sensação de um frio que nos causa um grande desconforto pessoal. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase que diz isso: todas as vezes que o ser humano tem dificuldade de sentir a presença de Deus em suas vidas ou em sua vida, uma angústia se instala imediatamente. Hoje, conversávamos com alguns amigos e amigas a respeito do novo livro que Divaldo Franco lançou, com o título Vitória sobre a Depressão. Estamos trabalhando para que esse livro seja tema do próximo seminário do professor Divaldo em nossa cidade, que a princípio, precisando de confirmação, está marcado para o dia 22 de agosto deste ano. E falávamos sobre a questão da depressão, que parece ser a doença da moda, que atinge a todos, inclusive os jovens, já encontram com o outro. E aí, bicho, como é que você está? Estou deprê. Virou moda. Aí nos perguntamos, e nós outros? A gente está sentindo depressão? Aí logo alguém dizia, eu não sinto, porque eu oro constantemente. Eu não me desvinculo de Deus em só instante. Por isso eu não permito que a depressão se instale em meu coração. Eu aplaudi a pessoa de pé, porque é exatamente isso. Todas as vezes que nos sentimos desligados de Deus, uma tristeza indescritível se abate sobre todo o ser humano. Basta que elevemos o nosso pensamento a Ele em questão de frações de milésimos de segundos. Imediatamente recobramos a vitalidade, a esperança. A canção de Roberto Erasmo Carlos refere-se à fé, que seria exatamente esse estado de alma em que o pensamento humano está em sintonia com o pensamento divino. E cá nós outros ainda nos permitimos a sensação do frio espiritual ao nos sentirmos distantes de Deus. Mas é natural que se deixamos a questionar como é que esse Deus se faz tão presente, como é que a gente pode lidar com tantas provas, com tantas coisas aparentemente contraditórias, com o terror, com a violência, com a crueldade, e como é que podemos enxergar Deus com tantas adversidades que se apresentam ao mesmo tempo? Mas aí está o grande desafio. A fé, aquela que remove montanhas, é essa percepção lúcida do ser humano de que não existe qualquer lugar do universo em que Deus ali não esteja. A gente é que pode se desligar momentaneamente, tendo a impressão de que Deus não está ao nosso lado. Mas isso não significa que Ele esteja afastado. Ele nunca, ainda que quisesse, poderia se manter distante de nós. Ah, mas como assim, Valdir? Os estudos espíritas do livro A Gênese e outros estudos complementares, como aqueles que encontraremos no livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, falam-nos de que quando Deus criou o universo, Ele produziu a matéria elementar, a matéria-prima que dali daria origem a todas as formas de vida existentes no universo, inclusive a nossa. E como em todas as outras formas de energias criadas, a partir das misturas atômicas, dos movimentos dos corpos minúsculos e de todos os astros que produzem energias próprias, que voltam a se misturar com a energia elementar, produzindo fluidos compatíveis com a necessidade e o grau de evolução de cada pessoa e de cada mundo. Esta matéria elementar está permanentemente em todas as formas de vida. E é através dessa matéria elementar que Deus mantém um contato permanente com tudo que Ele criou. Não foi exagero Jesus dizer, nenhuma folha cai de uma árvore
sem o conhecimento de Deus, porque está com o seu plasma divino imerso em tudo que ele criou. É uma comunicação permanente e ininterrupta. Um dia um jovem estava pensando nesse assunto. Como será Deus? Como será a sua presença, a sua providência ativa a nos proteger? Como será Deus, o seu tamanho? E uma vez conversando com um padre também, como teólogo, tinha como principal tarefa esmiuçar coisas a respeito da intimidade divina. E numa conversação, o jovem perguntou ao padre, sábio e simples: Padre, Deus está em toda parte, Padre? Claro, meu filho, eu posso lhe dizer com toda certeza. Não duvide disso. Deus está em todos os lugares. Mas como é que pode ser isso, Padre? Como é que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Qual é o tamanho de Deus finalmente? Ele tem o tamanho do universo. O universo é o próprio Deus. Para considerarmos que se o universo é o próprio Deus, então Deus está em todas as coisas, porque Ele é o próprio universo. E o padre disse: não, meu filho, não é bem assim. Isso se chama panteísmo. A ideia de que Deus é o próprio universo. Não. Deus é uma individualidade. É uma inteligência própria. O universo é sua criação. Ele não é o próprio universo. Mas ele está em toda parte, porque no universo ele colocou o seu amor. É a energia que faz com que o universo funcione. E esse amor tem a potência de fazer com que Deus esteja em todos os lugares simultaneamente. Mas, Padre, então se Deus é individual, ainda fico perguntando-me, mas qual será mesmo o tamanho dele? Deus é grandioso ou Deus é pequenino, Padre? De repente eu penso que Deus é do tamanho do universo, mas às vezes eu acho que ele é do tamanho de uma semente, de uma planta qualquer. E o padre respondeu: meu filho, eu lhe digo que Deus é muito grande. É o que há de mais grandioso. Mas eu também posso lhe assegurar que Deus é muito pequeno. Ele é o menor entre os menores. Mas, Padre, estou confuso. Como é que Deus pode ser grande e pode ser pequeno? Meu filho, ele é macro, ele é micro. Ele é infinito para mais, como é infinito para menos. E eu tenho certeza, meu filho, que Deus é do tamanho do universo. Mas eu também tenho certeza que ele é muito pequeno, porque apesar de ser tão grandioso, ele cabe inteiro dentro do meu coração. Analisando este questionamento filosófico, teológico, os Espíritos dizem que nós temos duas maneiras de compreender a providência divina. Uma delas é pela razão, é observando a própria natureza, olhando rapidamente num relance, poderemos facilmente constatar, usando o raciocínio, que tudo aquilo que não é obra do homem só pode ser obra de Deus. Então ele existe. Podemos confirmar a sua existência por aquilo que ele criou. Assim como qualquer pessoa, ela pode admirar um quadro, uma pintura e avaliar a grandiosidade do pintor, mesmo que o pintor já esteja morto. Ao verificar o quadro, a pessoa tem a certeza de que alguém pintou. E pela qualidade da pintura ele vai saber se era muito inteligente e sensível ou não aquele que produziu aquela obra. Então, olhando tudo aquilo que o homem não pode criar e a profundidade com que a natureza se expressa, podemos avaliar a grandiosidade de quem criou tudo isso. Essa é uma forma racional de compreendermos Deus.